Abre comigo a tua Bíblia, o teu tablet, o teu celular, seja lá o que você estiver usando. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 4 ao 7. Se você tem um aplicativo, você pode ir no aplicativo da IBB ali e baixar o esboço da mensagem para acompanhar. Ou você pode ir no site da IBB, ibb.org.br, isso, /ao vivo. Lá você pode baixar o esboço também para acompanharmos juntos. Abre comigo lá então, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 ao 7. Diz assim: ouça, essa palavrinha aqui é o Shema, onde a gente vai dar ênfase. Ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito agora nos ajude a focar, a entender aquilo que o Senhor quer falar, para que nossas vidas possam ser transformadas, cada vez mais parecidas com o Senhor Jesus. É isso que nós pedimos, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Queridos, algumas semanas atrás, eu estive aqui com vocês e nós conversamos sobre um rei chamado Ezequias. E o rei Ezequias tinha um pai muito cruel, e ele não seguiu o exemplo daquele pai muito cruel. Alguém lembra o nome do pai de Ezequias? Acas, isso aí. Só que nós sabemos que, na realidade, o normal é que filhos herdam características dos pais. E, principalmente, filhos, eles imitam as atitudes dos pais. Eu tenho aqui um slide que prova que o filho pode ser a cópia do pai, certo? Olha que lindo ali, a minha esposa com a minha filha. Outro dia, minha esposa estava usando o celular, ele tem aquele Face alguma coisa que abre com o rosto, e a minha filha descobriu que com o rosto dela ela consegue abrir o celular da minha esposa. Por que será? A menininha. O meu filho também é cópia minha, mas pelo menos tem saúde, é isso que importa, certo? Mas, gente, o fato que às vezes, de vez em quando, você e eu, nós não gostaríamos que fosse verdade, é que você ensina o que você sabe, mas você reproduz aquilo que você é. No texto que nós acabamos de ler, em Deuteronômio, o povo de Israel estava produzindo uma geração impura, uma geração idólatra, porque eles eram assim. O contexto aqui é que os pais estavam produzindo filhos exatamente como eles eram. Esse fato, ele refletia em pelo menos duas situações, em dois aspectos. Primeiro, os relacionamentos do povo estavam quebrados. Segundo, aquela geração mais jovem que estava chegando agora, que estava aparecendo, ela também era uma geração idólatra. Israel havia escapado do Egito, vocês lembram a história? Passado um ano lá no Monte Sinai, onde naquele lugar eles recebem as tábuas da lei, os 10 mandamentos através de Moisés, né? E lá naquele lugar, então, eles fazem uma aliança com Deus para obedecer a lei de Deus. Depois disso, então, eles vivem um tempão no deserto. Você lembra quanto tempo no deserto eles vivem? 40 anos eles passam peregrinando no deserto. Então o livro de Deuteronômio, ele inicia um momento um pouco antes do povo atravessar o rio Jordão, que fica ao lado da terra prometida.
Deuteronômio, então, é uma série de discursos, de pregações, de mensagens de Moisés para o povo que está para entrar na terra prometida. Deuteronômio são as últimas palavras de Moisés e uma recapitulação da lei. Na primeira parte desse livro, então, o que Moisés faz? Ele enfatiza a rebelião daquele povo que está para entrar na terra. Por cerca, então, de 40 anos, Moisés ele tem andado, aquele povo tem caminhado junto, e Moisés conhece muito bem aquele povo que está ali. O que ele está fazendo aqui, então, é desafiar essa nova geração que vai entrar na terra prometida a ser diferente da geração dos seus pais. A criarem os seus filhos da maneira que Deus sempre quis desde o início. Deus quer que essa geração nova esteja preparada, não só para entrar na terra, mas para passar o bastão para a próxima geração. Os versículos, então, 4 e 5, no texto de Deuteronômio 6, são conhecidos pelos judeus como o Shema. Shema é uma palavra hebraica, é a palavra hebraica ouça, aí no versículo 4. Só que Shema não significa simplesmente ouvir ou escutar. É muito mais. Shema significa prestar atenção ou focar realmente em algo. Por exemplo, quando Lia, uma das esposas lá de Jacó, pede um filho, ela era estéril, ela pede um filho, Deus dá um filho, o nome que ela dá a esse filho é Simeão ou Shimeon, que vem da onde? Shema, porque ela pediu para Deus e Deus respondeu, ouviu o pedido dela. Então, além de ouvir, Shema tem o significado de responder. Por exemplo, lá nos Salmos, quando a gente vê o salmista pedindo por socorro, ele diz, ouve, Senhor, a minha voz. Ou seja, Shema, Senhor, a minha voz. Ou ainda quando ele fala, responde, Senhor, o meu clamor. Esse responde, ele está falando, ouve, é Shema, Senhor, o meu clamor. Quando Moisés, então, começa essa parte do discurso dele, que ele está escrevendo ali com Shema, ó Israel, o povo sabia direitinho o que ele estava dizendo. Ele estava dizendo, ouça e obedeça, respondam ao que vocês ouvirão agora. Aliás, no hebraico antigo, nem ao menos existia uma palavra para obedecer. Então, se você quisesse falar para um judeu obedecer o que você vai falar, você simplesmente dizia para ele, Shema, ouça, obedeça. Agora imagina comigo, imagine o que Moisés nesse momento, o que Moisés está passando. Ele está chegando ao fim da vida dele, sabendo que ele não vai entrar na terra prometida. Ele foi chamado por Deus para tirar o povo do Egito. Moisés foi o maior líder que aquele povo já teve. Ele peregrinou por 40 anos com esse povo, que aliás, aparentemente saiu do Egito, mas parece que o Egito não tinha saído deles. Então um dia, está lá Moisés sentado no seu tenda office, ele está pensando em tudo isso, rabiscando no seu caderno de sermões, e de repente ele ouve, Moisés! E ele se assusta. E aí, como você está, Moisés? Deus fala com ele. Eu tenho, Moisés, uma tarefa muito importante para você. E aí Moisés, olha, mas Senhor, eu achei que já tinha dado para mim, Senhor. Sabe, eu tô velhinho, eu já acabei minha corrida. Olha, Senhor, eu já registrei toda a história. Eu escrevi tudo que tinha para escrever. Eu tirei o povo do Egito, eu abri o Mar Vermelho, eu fui guiado o tempo todo pelo Senhor. Eu sei que eu vacilei e por isso eu não mereço entrar na terra prometida.
que mais, Senhor, que o Senhor pode ter para mim? Eu estou cansado desse povo, um povo arrogante, um povo idólatra, impuro. Moisés, fui eu que chamei você. Fui eu que abri o mar vermelho. Fui eu que guiei você até agora. E eu tenho mais uma missão para você. Você ainda não cruzou a linha de chegada, Moisés. Eu quero que você pregue o seu último sermão. Mas, Senhor, por que o Senhor não pede para Josué? Eu já estou passando o bastão para ele. Eu estou cansado, Senhor. Cá entre nós, eu estou desanimado. Senhor, o que eu quero dizer é que esse povo não aprende. O Senhor lembra quando eles estavam lá no Egito? Eles sofriam, eles apanhavam, eles eram escravos. Mas mesmo assim, misturaram as crenças dos egípcios com as nossas crenças. Lembra que muitos dos nossos, eles adoraram falsos deuses, adoraram Ra, aquele Deus que os egípcios dizem que é o Deus da criação. Senhor, muitos adoraram Anubis, Ranras, Docten, e aquele monte de deuses que os egípcios têm. Chega, Moisés, chega! Eu conheço muito bem esse povo. Fui eu quem os criou. Senhor, não adianta. Na primeira oportunidade que eles tiverem, eles vão fazer, sabe o quê? Bezerros de ouro. Eles vão reclamar da provisão que o Senhor dá, como fizeram lá no deserto esse tempo todo. Eles reclamam do maná, eles reclamam da falta de carne, eles reclamam da água ou da falta de água, eles reclamam dos líderes, discutem, brigam, causam intrigas. Cada um só pensa no seu próprio umbigo, Senhor. Esse povo é perverso. Nós saímos de uma terra de impuros, lá no Egito, de idólatras. Viemos aqui para o deserto, continuamos impuros e idólatras. E sabe de uma coisa, Senhor? Agora a gente vai entrar numa outra terra. Sabe o que tem nessa terra? Impuros e idólatras. Eu não sei você, gente. Eu não sei você, mas muitas vezes quando eu leio um pouquinho da história do povo de Israel, eu tenho assim, bem de leve, tá? Uma tendência assim para superioridade. Se fosse eu jamais faria uma coisa dessa. Eu tenho eu espero, mas é só comigo que acontece, né? Espero que sim. Eu nunca faria o que Israel fez. Mas, queridos, a verdade é dura, porque nós também somos e vivemos no meio de um povo impuro e um povo idólatra. Nós adoramos os mesmos deuses que eram adorados pelos egípcios. Nós disfarçamos esses deuses, chamamos de outros nomes diferentes, né? Muitos adoram sim uma deusa, a deusa protetora das casas, Bastes. Adoramos o Deus do conhecimento, Tote. Milhares têm adorado Hathor, que era a deusa do amor, da felicidade e do dinheiro. Mais conhecido talvez que essa deusa egípcia Hathor é o deus grego Mamon. Esse vocês já ouviram, né? Mamon, lá em Mateus 6:24, diz que é impossível servir a Deus e servir quem? O dinheiro. Essa palavra é Mamon. Mamon é o deus do dinheiro, é o deus da cobiça. Queridos, nós infelizmente adoramos Mamon. Quando, ao ganharmos um pouquinho mais de dinheiro ou crescermos na nossa carreira, a primeira coisa que vem à nossa mente é o quê? Beleza, vou poder ajudar a Nova IBB Pinhais, é isso? Não, né? A primeira coisa que vem na nossa cabeça é: finalmente vou poder tirar férias fora desse país. Vou para Disney. Ou finalmente vou poder comprar aquela casa de praia para poder passar as férias na praia. Nós somos idólatras. Quando nós trabalhamos 10, 12 horas por dia, 6, 7 dias por semana, para alcançar os nossos sonhos. Mas
mas infelizmente não temos o desejo de servir a igreja local, porque estamos muito cansados, é muito trabalho. Eu não tenho tempo, eu não tenho como ajudar no ministério tal, no A ou B, porque eu trabalho demais, eu sou tão cansado. Como você sabe que não está adorando Mamon, o dinheiro? Quanto tempo você trabalha por semana? 30, 40, 50 horas? A minha sugestão para você é que pelo menos 10% do seu tempo você pode investir servindo na igreja. Se você trabalha 40 horas por semana, 4 horas podem ser dedicadas no serviço, no ministério, aqui na igreja. Quanto você ganha? Não precisa responder. O princípio de dar com generosidade é o padrão bíblico. E eu pessoalmente creio que 10% do que Deus te dá é um bom valor para você começar. Então, se você ganha 3 mil reais por mês, eu tenho certeza absoluta, certeza é absoluta, né? Que se você investir 300 reais no seu dízimo, não vai te fazer menos pobre. Você não vai deixar de comprar a sua casa de praia por causa de 300 reais. Lembre-se que o princípio é a generosidade. Você quer vencer Mamon? Seja generoso com o seu tempo. Seja generoso com os seus talentos. Seja generoso com os seus tesouros. Infelizmente, muitos de nós temos preparado os nossos filhos para vencer no mundo. As melhores carreiras, as melhores faculdades, eu dou tudo para o meu filho, a melhor escola. Mas você não está preparando o seu filho para vencer o mundo. Percebe? Prepare o seu filho para vencer o mundo, não somente para vencer no mundo. Deuteronômio capítulo 6 não foi escrito somente para aquele povo impuro, idólatra do tempo de Moisés, mas para o povo impuro, idólatra que vive hoje. Cerca de 3.400 anos depois de Moisés. Assim como o povo de Israel, nós enfrentamos tempos difíceis, onde nós vemos filhos rebeldes, pais que por muitas vezes não têm a mínima ideia do que fazer, estão desesperados, e muitas igrejas que se afastam até mesmo da verdade. Graças a Deus por essa igreja que prega e ensina a verdade. Só que, queridos, se olharmos para esse texto com cuidado, nós vamos notar uma coisa importante aqui. Aquele povo que está para entrar na Terra Prometida é uma nova geração. É a nossa geração. Eles não precisam ser iguais à geração passada. E se eles ouvirem, a palavra é ouvirem, lembra? Shema a Deus, eles não serão como a geração passada. O que o Senhor está fazendo nesse texto aqui, em Deuteronômio, é estabelecer um modelo de conduta dos pais. Dessa maneira, então, um povo impuro, um povo idólatra, pode se tornar um povo o quê? Santo. Porque é daquele povo, é desse povo de Israel, que viria quem? O Messias, o Salvador de todos os povos. Volte comigo lá na história na nossa conversa imaginária de Moisés com Deus aqui. Ele ainda estava falando com o Senhor Deus, e aí Deus então interrompe ele e diz: Shema, Moisés, Shema. Aí Moisés, ups, agora o negócio é sério. Duplo Shema, isso significa ouça atentamente. Tá bom. E aí Deus fala para ele: Moisés, você instruirá o meu povo. Sabe o que você vai dizer para eles? Versículo 4, você vai dizer: ouça, ó Israel, Shema, ó Israel. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças.
que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. E aí Moisés abre um sorriso, fica pensando, balança a cabeça positivamente e diz: Senhor, eu acho que eu estou entendendo. Me deixa resumir para ver se é isso mesmo que eu estou entendendo. E aí Moisés, muito bem treinado, né, nas melhores escolas do Egito, acho que você sabe disso, especialista em administração, educação e até em pragalologia, ele diz: o Senhor está dando um currículo para seguir e um método didático para ensinar esse conteúdo. Moisés era educador cristão, certo? Exatamente isso, Moisés. O currículo é amar a Deus com todo o seu coração, alma e forças e ensinar os seus filhos a fazer o mesmo. Simples assim. Queridos, amar a Deus de todo o coração significa amar a Deus com todas as suas emoções. Amar de todo o coração significa curtir o seu relacionamento com Deus, gostar de passar tempo com Ele, se deleitar no Senhor, como diz lá no Salmo 37. Amar a Deus de toda a sua alma é amar o Senhor com toda a sua estrutura, com tudo que você é, do jeito que você é. Seja introvertido, extrovertido, calmo, hiperativo. Você já percebeu que tem gente que vai louvar pulando, tem gente que vai ficar mais quietinho. Louvar a Deus de toda a sua alma amar a Deus de toda a sua alma é amar do seu jeito, é amar a Deus com a sua personalidade. Amar a Deus com todas as suas forças significa amá-lo em toda e qualquer escolha que você fizer. Em todas as suas escolhas. O que Deus está dizendo aqui é que antes de tomar qualquer decisão, pequena ou grande, aquele povo, Moisés e o povo deveriam perguntar antes: essa é a decisão que honra ao Senhor? O método didático, então, é bem simples também. O texto diz assim: ensine com persistência e converse sobre elas. Ou seja, o que Deus está fazendo aqui Ele está dizendo: tenha momentos formais de ensino e tenha momentos informais de ensino. Nós temos a tendência de pensar que o que esse texto está dizendo é algo assim: ensina com persistência enquanto você anda pelo caminho, quando você conversa, quando você se senta à mesa, ao deitar. Não, são duas coisas. O que Deus está determinando aqui é um padrão. Esse padrão é assim: ensine com persistência. Isso é, de maneira formal. 2, converse sobre elas. Ou seja, de maneira informal. Isso significa, então, estabeleça momentos e horários para o ensino. Hora silenciosa, culto doméstico, mas aproveite também cada oportunidade para bater um papo sobre o que vocês têm aprendido, o que se tem aprendido. O discipulado, então, ele deve ser feito de, primeiro, maneira formal, mas também de maneira informal. É por isso que entre o povo judeu havia um sistema de ensino da religião tão forte. Isso seria o que nós chamamos hoje, deixa eu puxar a brasa para a minha sardinha, tá? De escola bíblica. Você conhece a EBD? Tempo formal, importantíssimo, mas não é só isso.
Não adianta ter momentos formais em casa, enviar os filhos para o culto, para os guardiões, para o UP, para a EBD, para o acampamento. Se vocês em casa, se eu em casa, não estou ensinando o meu filho de maneira informal. O que Deus queria do povo é que depois deles adorarem juntos, quando a família estivesse reunida para comer, o assunto da refeição não seria quem encontrou o maior pedaço de maná hoje. A primeira pergunta deveria ser: o que você aprendeu hoje enquanto adorava? Esse mesmo modelo de conduta é essencial para nós hoje. O princípio ainda é, e sempre será, tá? O mesmo. Intencionalidade. Momentos formais de ensino, acrescentado de momentos informais de ensino, fazem parte da didática de Deus. Deus também determina esse modelo de conduta aos pais, para nós hoje. Para um povo impuro, para que esse povo impuro, idólatra que somos nós, tenha também a chance de se tornar um povo puro e santo, que reflete o caráter de Cristo. A palavra de Deus ensina lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 3, que Deus tem nos dado tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade. Sabe o que isso significa? Ele nos capacita a quebrar esse ciclo de geração após geração. Deus nos capacita a discipular a nova geração. Amém? Você crê nisso? Nós temos o Espírito Santo, temos ou não temos? Temos o corpo de Cristo, que é a igreja, temos ou não temos? Nós temos a palavra de Deus, temos ou não temos? Queridos, a família é o maior centro de formação integral que existe. O CFI, de verdade, acontece todos os dias na tua casa e na minha casa, e não aos domingos na igreja, ou quando você faz a jornada do discípulo online. Não que você não deva fazer isso, tá? Deve fazer, é muito importante. Deve sim. Recentemente eu li não tão recentemente, um ano e pouco atrás, eu li um artigo muito interessante. Preste atenção no que eles dizem. Embora eles não sigam o currículo deixado por Moisés de amar a Deus, eles reconhecem o princípio da intencionalidade. E eles reconhecem essa didática da formalidade e da informalidade do ensino. É da editora Positivo. Eles dizem o seguinte: o verdadeiro aprendizado começa dentro de casa. Quando os pais estimulam as crianças desde cedo e acompanham a vida escolar, os filhos desenvolvem o raciocínio com mais facilidade, aprendem de maneira natural, conseguem obter notas mais altas e adquirem o prazer do conhecimento ao longo de toda a vida. A interação adequada entre pais e filhos proporciona segurança e amplia os vínculos afetivos, o que repercute na melhor formação do indivíduo. Você percebe? Eles perceberam isso. Me deixa dar algumas sugestões rápidas, então, aqui para você. Número 1, estimule os seus filhos a serem bereanos. Lá em Atos 17, a gente vê sobre os bereanos. Eles eram mais nobres, porque eles não acreditavam simplesmente no que era falado. Eles iam lá e verificavam se está na Bíblia. Eu lembro que eu dei para minha filha, vários anos atrás, aquela Bíblia em ação, que é com um desenho, tipo gibi, né? E aí um dia eu chego no quarto e a minha filha está lendo a Bíblia aqui, eu não sei, acho que foi a mãe dela que incentivou a fazer. Está lendo e com a Bíblia aberta aqui verificando, porque depois da historinha bonitinha, tinha lá, baseado em tal texto. E ela ia verificar se estava certo.
né? Eu falei, alguma coisa a minha esposa está fazendo de certo, porque eu não lembro de ter falado isso para ela. Não. Ensine eles a serem bereanos. 2, ensine eles a serem curiosos. Mais perguntas, menos respostas. Não tem problema. Ai, mas pastor, meu filho está na fase dos porquês, é terrível. Mais perguntas, hein? Não tem problema, deixa fazer perguntas. Número 3, aqui minha sugestão é memorize versículos com eles. Que tal, talvez, 1 a cada 2 meses, dica para você que está fazendo guerreiros. Quantos estão fazendo guerreiros aqui, os homens? Vocês estão memorizando versículos, certo? Faz os filhos memorizar junto. Aí você está ensinando eles. Número 4, estimule o ócio criativo. Ócio criativo? Lego em vez de tela. Conversas em vez de games. Nada ao invés de qualquer coisa. Fala para ele, meu filho de vez em quando, pai, o que tem para fazer? Eu falo, nada. Nada é ruim, nada é bom. Vai criar alguma coisa, daqui a pouco ele vai e volta com um Lego que ele criou, um não sei o quê, um bicho, um submarino. Estimule o ócio criativo, tire eles da tela. Queridos, eu quero encorajar vocês, pais, não desistam. Eu quero encorajar você, que é filho, a determinar no seu coração que custe o que custar, você vai aprender e crescer nos caminhos de Deus. Pais, lembre-se que o Senhor nos capacita a ser esse modelo de conduta. Isso não vem de você, não vem de mim, vem do Senhor. Somente assim, nosso povo perverso, idólatra, se tornará um povo santo. Filhos, lembrem-se que vocês são a nova geração. Todos nós somos essa nova geração. Para entrar na terra, e nós precisamos e temos a responsabilidade de alcançar a nossa própria geração e impactar a nossa própria geração para Cristo. Eu quero concluir aqui com uma história que eu li que me impactou. É a história de um maratonista da Tanzânia. Ele correu os Jogos Olímpicos de 1966 lá no México. Provavelmente você não vai lembrar, mas eu quero te contar a história. O nome dele era John Stephen Akhwari. Acho que é assim que fala, Akhwari. Ele se classificou bem fácil para as Olimpíadas, ele era um ótimo corredor, só que na cidade do México tinha um obstáculo que ele nunca tinha enfrentado antes: altitude. A altitude começou a fazer com que as pernas dele começassem a tremer. E ele começou a ter cãibra na corrida. E quando chegou lá na metade da corrida, ele acabou se emaranhando com alguns outros corredores. Ele caiu. Ele deslocou o joelho. Ele ralou a perna. Ele machucou o ombro. Estava todo arrebentado. Ferimentos terríveis. Músculos contraídos. Então o que ele fez? Diminuiu a velocidade e continuou correndo. 75 corredores iniciaram aquela corrida. Somente 57 terminaram. Ele terminou quase morto em último lugar. Mais de 1 hora depois do vencedor da corrida. Os espectadores, quando ele entra no estádio, os espectadores começam a aplaudir ele de pé, enquanto ele terminava aquela última volta no estádio. Embora parecesse que o Akhwari havia perdido a corrida, todos que o viram terminar aquela corrida sabiam que na verdade ele era um vencedor. As pessoas aplaudiram de pé. Ele finalmente terminou aquela corrida, foi se arrastando para o lugar lá de entrevista, e uma entrevista um pouco mais tarde, então uma repórter pergunta para ele: por quê? Por que você não desistiu quando se machucou? Normal, um monte de gente tinha desistido, você estava sangrando, você estava desanimado, por que você não desistiu?
a resposta dele foi fantástica. Ele disse assim: meu país não me enviou a 8.000 quilômetros para começar uma corrida. Eles me enviaram 8.000 quilômetros para terminar uma corrida. Sabe, queridos, Deus não enviou Jesus para começar uma corrida. Deus enviou Jesus para terminar uma corrida na cruz. E Ele terminou. E porque Ele terminou essa corrida, nós sabemos que nós também podemos terminar, apesar dos obstáculos. É Ele que nos capacita a terminar a corrida. Terminar bem não significa simplesmente cruzar a linha de chegada. Legal, morrer, vou para o céu e acabou. Terminar bem significa passar o bastão para o próximo corredor. Se você, por algum motivo, estava dormindo agora, não prestou atenção em nada do que eu falei. Se tem alguém dormindo do seu lado, cutuca, acorda, porque essa é a parte importante. Eu vou te dar o resumo de toda a mensagem. Tá, você já está pensando, eu podia ter isso. O resumo da mensagem é esse aqui. Assim como Israel, nós somos um povo impuro e idólatra. Porém, se obedecermos a palavra de Deus, amando a Deus com todo o nosso ser, e ensinando os nossos filhos, a próxima geração será um povo puro e santo que refletirá o caráter de Jesus Cristo. Você acredita nisso? Então eu quero desafiar você a agir hoje. Você precisa confessar alguma idolatria a Deus? Qual é o falso Deus que você tem prestado culto? Talvez sem mesmo saber disso. É o dinheiro? É a diversão? A felicidade? A busca por reconhecimento? Talvez preguiça? Conforto? Quero pedir para você abaixar a sua cabeça e pensar nisso. Você decide hoje acabar com toda idolatria dentro da sua família? Baixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Peça a Ele, a Deus agora, a capacitação do Senhor para que vocês amem a Deus mais do que você ama outras coisas. Peça agora ao Senhor que te capacite a ensinar os seus filhos. Talvez você precise procurar a liderança dessa igreja e confessar que você não tem servido por preguiça, por conforto, mas que hoje você quer se envolver mais. Nós temos várias oportunidades aqui na nossa igreja para você servir. Quem sabe o que você precisa decidir hoje é que você vai, a partir de hoje, ter momentos formais de ensino com seus filhos e vai ter momentos informais de estudo da palavra. Qual é a sua oração? Você já entregou a sua vida para Jesus? Você já recebeu Ele como seu Salvador? Talvez hoje seja o dia de entregar a vida para Jesus. Se é esse o caso e você nunca fez essa oração, você pode simplesmente orar algo assim: Senhor, eu reconheço os meus pecados e peço perdão. Eu confesso que creio que Jesus morreu por mim e hoje eu o recebo como meu Senhor. Tem alguém aqui que fez essa oração? Levanta a sua mão para eu ver rapidamente, só para saber que eu fiz essa oração recebendo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Tem alguém que fez essa oração aqui? Amém, glória a Deus, que alegria. Fantástico, Deus te abençoe muito, muito alegre por você. Mais alguém fez essa oração dizendo: eu recebo a Jesus como meu Salvador hoje? A minha oração por vocês é que a graça de Deus esteja conosco e que a missão de
preparar a próxima geração seja um sucesso. Fica de pé comigo. Nós vamos cantar. E talvez hoje seja dia de você entregar não somente uma idolatria que você tem vivido, adorado, um falso Deus que tem te enganado, mas você quer entregar hoje a próxima geração nas mãos de Deus. Os teus filhos. Talvez hoje você queira vir aqui até a frente, se ajoelhar e dizer: Senhor, o meu filho te pertence, mas é responsabilidade minha discipulá-lo nos caminhos do Senhor. Eu preciso da tua capacitação. Você quer fazer isso hoje? Então, enquanto nós cantamos, sai do seu lugar, ajoelhe-se aqui na frente, nós queremos orar por você. O que você precisa entregar? Talvez o seu filho esteja lá no acampamento. Pode chegar, se ajoelha aqui, talvez o seu filho esteja lá e você quer entregar esse momento especial para Deus, dizendo: Senhor, fala com meu filho como o Senhor nunca falou com ele, e que a partir de hoje ele venha e se torne um homem de Deus e seja profundamente transformado. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, conceda sua graça e te levar. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, conceda sua graça e te levar. O que mais você tem para entregar hoje? São seus filhos? É o seu casamento? É a sua vida? O que você tem para entregar hoje? Entregue ao Senhor, coloque diante dEle. Nós cremos que Ele vai nos capacitar para essa missão. Chega aqui, entrega, nós queremos orar por você. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Pai, tudo que nós somos, tudo que nós temos, e Te louvamos porque temos a certeza que o Senhor nos capacita para essa missão. Nós queremos terminar essa corrida passando o bastão para a próxima geração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que o Teu Espírito continue nos capacitando a isso. Senhor, nós temos obstáculos, temos dificuldades. Pai, eu coloco diante do Senhor os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, as próximas gerações. Nós entregamos a Ti, porque sabemos que é pelo Senhor, não é por nós. Nós Te louvamos, Pai, e clamamos o Teu nome, Pai. Nós entregamos os nossos relacionamentos, os nossos casamentos, as nossas amizades, os nossos relacionamentos discipuladores, porque precisamos de Ti, Deus, para que a futura geração seja uma geração pura, seja uma geração santa, que reflete o Teu caráter, Pai. É assim que nós oramos, em nome de Jesus.